Outra coisa, outro assunto é a aprovação em segundo turno ontem, portanto já são favas contadas, da tal PEC dos gastos. Ela limita por 20 anos os gastos da União, corrigindo-os apenas pela inflação do ano precedente, do ano anterior. Isso estabelece um teto para esses gastos. A inflação foi de 8%, o gasto da União só pode crescer 8% em cada área para onde ele é destinado. Os críticos da PEC protestaram ontem de forma muito até truculenta, violenta, em São Paulo, em Brasília teve quebra-quebra e tal. A oposição é muito grande à PEC. A Folha de São Paulo, no Datafolha, constatou que 60% dos brasileiros são contrários à PEC. Eu suspeito que, como eu, eles conheçam a PEC, boa parte dos brasileiros conheçam a PEC pelo seu enunciado, que é esse que eu acabei de ler aqui. O detalhamento desse documento, dessa proposta de emenda constitucional, não deve ser nos seus pormenores de conhecimento da população. De qualquer maneira, ficando no enunciado, ele estabelece, portanto, um teto de gastos e as pessoas que são contrárias à PEC dizem o que? Olha, considerando o que é a saúde brasileira, considerando o que é a educação brasileira, considerando o que é a construção de casas populares no Brasil, considerando as precariedades da segurança pública, você estabelecer um limite dessa natureza para os investimentos, os gastos públicos nessa área é uma temeridade. Você está jogando para baixo ou mantendo o status de má qualidade desses setores. A discussão faz sentido com este argumento, assim como faz sentido o argumento oposto de que algum limite precisa ser imposto aos gastos públicos e alguma disciplina precisa prevalecer nessa área, considerando que o déficit público brasileiro só faz aumentar e o país caminha para uma insolvência. Mas de um lado ou de outro, para mim, prevalece uma coisa que me parece que não está clara na discussão, que é o seguinte: vocês já se deram conta de que a PEC aprovada ontem está provocando esse ataque coletivo de pelanca dos dois lados, o governo dizendo que se não aprovar morre, a oposição dizendo que se aprovar morre, essa coisa passional, essa coisa de fígado. Vocês já se deram conta de que nós estamos discutindo alguma coisa que projeta um procedimento por 20 anos? E aí eu queria perguntar a cada brasileiro agora espremido dentro de um ônibus, ou no trânsito, ou levando o filho para a escola, ou em casa ouvindo o radinho, o seguinte: você acredita em alguma coisa que fale daqui a 20 anos no Brasil sendo decidida hoje? Me contem qualquer coisa na história do Brasil que foi decidida na instância política com a promessa de durar 20 anos e que durante 20 anos durou. E outra coisa, em 20 anos teremos 4 eleições presidenciais. 4 eleições presidenciais. Com o rearranjo inevitável de todas as forças políticas do país. Vocês imaginam que se essa sociedade, que 60% não quer a PEC, não elegerá um governo que derrube a PEC atual, fazendo outra PEC que a revogue no primeiro ano de governo, se ela for tão lesiva assim? Vamos supor que o Lula volte à presidência da República em 2018. Como está aí indicado, que ele lidera as pesquisas pelo próprio Datafolha. Eleito Lula em 2018. Vamos imaginar esse cenário. O Lula, no primeiro ano de governo, muito provavelmente com a base parlamentar, que não é difícil de construir nesse país do toma lá da cá, reúne a sua base parlamentar, como o Temer fez ontem, e diz: olha, vou apresentar uma proposta de emenda constitucional anulando a proposta de emenda constitucional aprovada há 2 anos, em 2016, em dezembro, ontem. Então, me parece assim que é aquela coisa que a discussão em torno da PEC, de um lado e de outro, virou uma queda de braço meramente política. Sabe, eu vou aprovar a PEC para te derrotar politicamente e eu vou fazer quebra-quebra na rua e protesto no plenário para te criticar e te fragilizar politicamente. Numa boa, minha gente, daqui a 20 anos eu não vou estar aqui para discutir esse assunto, mas você que está me ouvindo aí, você está no Brasil, com essa classe política, com essa realidade do planejamento federal, com 4 eleições presidenciais pela frente, o que pode ser dito que é cláusula pétrea que não mudará em 20 anos? Nada. Nada. Você pode ter constituinte, você pode ter PECs, você pode ter mudança de regime, você pode ter o diabo. Ah, mas a PEC não vai mudar. Por que a PEC não vai mudar?
Então, menos pelanca. Vamos tocar o barco, vamos para a luta política e vamos ver o que acontece nas próximas eleições e tudo mais. E que cada político que for eleito com a legitimidade do voto popular a partir de agora decida o que vai fazer com a PEC, valendo-se da maioria que conquistou nas urnas e da sua base parlamentar no governo, no Congresso. Não precisa ter esse monte de herói soltando rojão em cima dos outros, nem esse monte de cruzado do controle de gastos públicos no governo. Isso é um exagero das duas partes. Está ganhando agora quem tem a maioria política, toca-se o barco. Se permanecer a maioria política é porque a opinião pública votou nessa maioria em cada eleição que vier por aí. E pronto. E o último assunto que eu queria comentar com vocês é de natureza econômica e é muito rápido. Eu fiz contas hoje a partir de uma notícia, da notícia sobre a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra Renan Calheiros, que apresentou denúncia contra o senador ao Supremo Tribunal Federal. Renan responde ali a 12 processos. Em um deles ele é réu, já é réu. No outro ele está denunciado pela PGR e em outros 10 ele está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal. Pois bem, essa denúncia diz respeito a propinas que o senador teria recebido da empreiteira Serveng. Essa empreiteira trabalhou para a Petrobras em contratos a partir de 2003. O que diz a denúncia? Que de 2003 a 2009, os pagamentos da Petrobras à Serveng eram de R$5.600.000 por ano. Anotaram aí? 5.600.000 até 2009. Em 2010, a Serveng se acertou com o PMDB. Segundo a denúncia do Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras. E a partir daí, passou a receber, já em 2010, 197 milhões em pagamentos. Cresceu 35 vezes os recebimentos da Serveng depois que ela começou a dar dinheiro para o PMDB na forma de, aspas, doações lícitas, fecha aspas. Os contratos da Serveng eram de 25 milhões de reais, até então o maior de todos. E no único ano, 2010, quando ela começou a dar dinheiro para o PMDB, pulou para 345 milhões. São 14 vezes mais. Eu então fiz uma conta cambial, recorri aqui aos economistas da Band e resolvemos criar uma moeda. Chama-se o Propolar. É uma mistura de propina com dólar. É uma nova moeda corrente no Brasil, na classe política, no Estado brasileiro, chamado Propolar, que tem também uma relação cambial com o real. Com base na denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Renan Calheiros, que levou ele apenas R$800 mil, coitadinho, da Serveng, o Propolar, em câmbio de pagamentos, quer dizer, quando a empreiteira recebe dinheiro vivo da estatal, um Propolar vale R$14. E quando ela recebe contratos, ou seja, ainda não é pagamento físico, mas é contrato que promete o pagamento lá na frente, um Propolar chega a valer R$35. Então você, seu idiota, pagador de impostos, seu trabalhador reles, está cumprindo horário, correndo atrás das dívidas e tal, vou te dar uma dica de investimento. Pega todo o real que você tiver no bolso e investe em Propolar. Daqui a pouco tempo você vai estar milionário. Pergunta pro Renan. Toca o barco.